Amém. Antes da gente relembrar um pouco, só para eu não me esquecer, de alguns pilares que é importante que a gente caminha constantemente. Nós nos movemos também através dos grupos familiares. Então, todas as semanas, nós participamos de grupos familiares. Aqui da base tem os grupos familiares da igreja. Então, se você ainda não faz parte de um grupo familiar, eu quero convidar você. Participe. Ontem nós estávamos em um IGF também, e o quão a gente cresce dentro desse ambiente, em comunhão, em sabedoria e graça do Senhor, e muito já aquece o nosso coração para que a gente chegue aqui hoje com algo que já foi iniciado na nossa semana, nos nossos dias, e a gente cria um vínculo maravilhoso com nossos irmãos. Isso é precioso. Então eu quero te convidar, para você que ainda não faz parte de um grupo familiar, não deixe de participar. Chame alguém da liderança, que nós temos um PDF que tem todos os GFs, com certeza vai ter um perto da sua casa também, e eu creio que vai fazer grande diferença na sua vida, é essencial para a nossa jornada. Amém? E também, quando a gente termina o culto, nós temos o costume maravilhoso de se reunir para comer, e a gente não precisa sair daqui. Lá embaixo no Food Park vai ter tudo que a gente precisa para poder desfrutar de um bom lugar, de uma boa comida. Então, assim que acabar o culto, eu já convido vocês, vamos descer para lá. A gente desce, a gente tem um tempo precioso em comunhão, e vai ser muito precioso. Então, além do que a gente vive aqui junto em comunidade, a gente também continua isso lá. Amém? Com isso, eu quero lembrar um pouco do contexto que foi descrito essa passagem, né? O profeta Isaías, ele tem profetizado isso em uma época onde o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Então, não era um tempo favorável. Então, a gente ouve: alargue suas tendas, vocês vão prosperar. Ele dá o exemplo, né, da mulher que não tinha filhos, agora vai prosperar e vai ter uma grande descendência. Então, para quem recebia isso nessa época, foi algo que não fazia muito sentido, porque eles estavam presos em um lugar onde eles não tinham autoridade nenhuma, onde eles eram servos. Então eles não tinham uma ideia de que eles poderiam alcançar e reconquistar as terras que foram perdidas. Então essa palavra era muito contraditória para aquilo que eles estavam vivendo. E hoje também, tão importante quanto nós recebemos essa palavra em um momento que talvez a igreja de Cristo também pode estar sendo acuada, escravizada em alguns aspectos. Obviamente que a igreja do Senhor e a igreja de Cristo, ela avança de uma forma imparável, e cada dia mais a gente vê isso. Porém, a gente também sabe que existem algumas pessoas que ainda estão travadas nisso, e essa palavra nos dá uma esperança. Nós estamos trabalhando em uma série. Então, no sábado passado, nós trabalhamos por 3 atitudes que devemos ter para viver o ampliar e o transbordar. E hoje, nós vamos seguir por mais 3. Então, na semana passada, o Edu trouxe para nós essas 3 atitudes, que são contemplação. Não dá para a gente começar nada do Senhor se não houver de antemão contemplação, para que eu me torne um com aquele que eu contemplo. Eu só vivo e só imito aquele que eu contemplo, para aquele que o meu ideal de vida, é o meu foco, que é Jesus. A segunda atitude é santificação. Eu contemplo, então logo eu me torno aquilo que eu contemplo. Então, de tanto contemplar aquele que é santo, eu vou me tornando com atitudes de santificação, e santificando todo dia através de Cristo. E por último, posicionamento. Então, após a contemplação e viver em uma busca de santidade constante, nós estamos prontos e posicionados para viver o ampliar e o transbordar do Senhor. Porém, não basta nós estarmos prontos para isso. É necessário também que haja algo constante. Vocês concordam comigo? Não dá para a gente estar pronto apenas e parar no estar prontos. Mas nós precisamos
alimentar isso, nós precisamos sustentar o ampliar e o transbordar. Mas eu queria trazer, mais uma vez, a importância do que nós estamos vivendo hoje. Talvez a gente recebeu dessa palavra, a gente ouve aqui nos domingos os pastores falando, e é muito legal, e é muito bom, e a gente fica esperançoso para viver isso. Mas será que a gente entende de fato o que é o ampliar e o transbordar do Senhor? Claro que pelas diversas mensagens que nós tivemos, nós começamos a vislumbrar isso, e nós já estamos entendendo. Mas eu quero reforçar isso. O que nós estamos prestes a viver pode ser algo nunca visto antes. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia de que, a partir daquilo que nós estamos vivendo na Igreja de Cristo, um movimento global do Senhor, mas também uma palavra específica para a igreja, a família em Sorocaba, e nós estamos perto de viver algo que nunca vivemos antes. Você crê nisso? Então, vem comigo que a gente vai vislumbrar por isso que ainda está por vir. Então, Deus está trazendo uma ampliação e um transbordo. Só que a gente precisa entender que a ampliação e o transbordar, como eu disse, é do reino de Deus e não da nossa conta bancária, e não de alguma coisa nossa, e não de algum aspecto pessoal da minha vida. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender que esse ampliar e o transbordar não é pessoal. Mas, Lucas, então eu não vou crescer? Sim. Quando nós nos comprometemos com a missão de Deus, o ampliar e o transbordar de Deus, com certeza nós também vamos vencendo e vamos prosperando e vamos crescendo com isso. Mas, se a gente encarar essa palavra para a nossa vida, entendendo que nós viveremos o ampliar e o transbordar, porque eu vou ampliar e transbordar num aspecto específico da minha vida que eu desejo, talvez a gente vai se frustrar com isso. Nós temos que entender que nós somos os embaixadores de Cristo aqui. Então, por isso nós vivemos uma missão que é dele. Então, como que a gente se prepara para viver o sustentar? Como sustentar a expansão e o transbordo que Deus dará? Então, essa é a tese que nós vamos defender durante toda a nossa noite. Como sustentar isso, Lucas? Agora eu estou pronto, eu contemplo diariamente, constantemente aquele que é santo, e eu me torno santo por contemplar Ele, e hoje eu estou posicionado, estou pronto, mas eu tenho medo de parar no meio do caminho. Como sustentar isso? Então, quando a gente fala sobre sustentar, o que vem sobre a nossa mente? O que você pensa quando você fala em sustentar? Vou dar um tempo para você pensar. O sustentar, a gente pode pensar em alimento, sustento do nosso corpo. Um exemplo muito bom são as vigas, pilares. Então, nós estamos aqui em um local onde existem pilares e vigas que sustentam esse lugar em pé. Ou talvez pontes, enfim, há aspectos que nós vemos que precisam para sustentar algo. E eu descobri uma coisa que eu não sabia também, acho que no teclado deve ter, mas o piano tem um pedal de sustentação, que quando você toca e toca no pedal, eu acho que é isso, né? Que é o pedal de sustentação, essa nota ela prolonga, ela se sustenta. Então isso aí para mim foi uma novidade, mas quer dizer isso, prolongar, sustentar isso por um determinado tempo. Só que também, me aprofundando no que é o sustentar, não dá para desvincular o sustentar de tensão. Guarde isso. O sustentar sempre vai estar linkado com a tensão. Só que isso é contraintuitivo. Porque nós queremos sempre buscar para um lugar em que não haja tensão. Sempre um lugar onde nós estejamos confortáveis. Certo? Não é instinto nosso? Porém, o pastor Anderson Bonfim fala muito isso, sobre a zona de tensão, e vendo sobre o sustentar, sempre vai haver uma tensão. Um exemplo de tensão. O avião. Quando ele vai decolar, ligam-se as turbinas e ele começa. Só que o que faz o avião decolar? É de fato a turbina? O que faz o avião decolar é um vento contrário que bate em suas asas e permite que ele decole. Então o que acontece? As turbinas elas impulsionam ele para frente e ele pega uma velocidade, há uma tensão entre o vento e as asas e esse avião decola, certo?
Então precisa sempre de uma tensão para que ele se sustente no ar. Então quando você está voando lá no avião e você olha para a janela, você vê aquelas asas que parece que estão batendo ali, dá até um medo. O que está acontecendo ali? É o vento batendo nas asas para sustentar. Você está confortável dentro do avião. A asa não, ela está levando essa tensão do vento, mas isso é o que sustenta. Uma ponte com cabos de aço. Você passa lá, há um peso sobre essa ponte, só que ninguém sabe que os cabos lá estão sobre muita tensão. Mas para isso, que ele vai estar tensionado para que essa ponte seja sustentável, para que sustente todo o peso de carros e caminhões que passam por ali. Então deu para entender a ligação entre o sustentar e a tensão? Então se a gente entende isso, a gente vai também entender que nós vamos precisar se acostumar com a tensão, certo? Então talvez a gente não gostaria de ouvir algo do tipo, mas nós vamos nos acostumar a viver uma tensão. E essa tensão, ela é desconfortável. Então, como que a gente desenvolve essa estrutura que aguenta a tensão? Como que nós vamos desenvolver uma estrutura que vai aguentar a tensão da vida, a tensão dos processos, para que a gente sustente o ampliar e o transbordar do Senhor? Para isso nós separamos 3 atitudes para continuar. Então nós tivemos 3 no primeiro sábado e vamos encerrar com essas 3. Então agora, a primeira do dia, a 4ª da série. A primeira atitude é perseverança. Essa é a palavra. Para você que está anotando, pode anotar. A primeira é perseverança. A expansão, ela é um processo. Muitos começam muito bem. Começar algo é muito bom. Começar algo é muito fácil. Você está ali empolgado, você está querendo algo novo. Só que, quem aqui conhece, ou talvez se você não conhece, essa pessoa seja até você, que começa vários projetos e para no meio do caminho? Quem aqui conhece aquele amigo cheio de empolgação? Eu vim aqui trazer uma coisa que vai ser revolucionária. Vou começar, e eu vou ficar rico, e eu vou começar, e eu vou ganhar multidões para o Senhor. E falo, tá bom, vamos lá, começa, glória a Deus, vai para cima. E aí dá uma semana, não deu certo, cara. Mas e aí, mas você não estava firme, não estava forte. Mas mó difícil, né? Esse negócio de ganhar a pessoa para Jesus, dá não. E aí, na outra semana, não, cara, agora eu tenho um negócio que vai ser demais. Deus me trouxe do alto céu e isso aqui vai ser demais. Aí ele fica 1,5 e aí ele para. Mas e aí, irmão, não foi Deus que deu o negócio para você? Mas é mó complicado esse negócio aí, né, de ficar ganhando pessoa. Não, melhor deixar que as coisas acontecer naturalmente. E eu não vou cantar essa música para não passar vergonha. Mas o que o texto vai dizer? Não impeças. Então, quando a gente ouve o não impeças, o que a gente pensa? De não interromper um processo. Só que o não impeças não é algo que eu estou fazendo. Porque se é algo que eu estou fazendo, não seria não impeças. Seria ou pare, ou algo do tipo. Mas quando a palavra diz não impeças, diz que é algo que não começou em mim, que é para não impedir algo que está acontecendo, correto? Trazendo para agora, prático e direto. O que Deus está falando para nós? Não atrapalha, velho. Perseverança, primeiramente, não atrapalha aquilo que Deus está fazendo. Porque nós somos potencializadores e participantes de um plano de Deus. Então eu não faço parte do meu plano que é meu e que Deus fez exclusivamente para mim ali, e toda a história de Deus, toda a história do mundo está resumido em mim. Então Deus está olhando para mim e falou: Lucas, tudo está girando em torno de você, vai e seja o protagonista dessa história. Eu já falei uma vez e eu vou repetir aqui. Você não é protagonista da sua própria história. É uma frase muito bonita, é legal. Dá para colocar nas redes sociais lá, é bonito, mas não é legal.
Nós não somos protagonistas da nossa própria história, porque há uma história muito maior em que já existe o protagonista que é Jesus. Nós somos participantes disso, amém? Então, a palavra nos afirma isso, dizendo em 2 Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. A nossa responsabilidade é representar o céu aqui na terra. Nós somos representantes de uma eternidade, representantes de um reino eterno aqui na terra. Então precisamos viver de acordo com isso. E essa missão, por não ser nossa, ser uma missão de Deus, é uma missão muito grandiosa, mas muito grandiosa, mas muito grandiosa. Com isso, é lógico que vai ter vento contrário. É óbvio que vai ter algo que vai tentar parar aquilo que Deus está fazendo. É óbvio, porque é algo muito grandioso, é algo muito maior que nós. Então vai ter um vento contrário. Só que, falando de perseverança, o combustível da perseverança é a vontade de parar. Como assim, Lucas? Meio contraditório, meio estranho. Sim, quando a gente está com vontade de parar, aí é que de fato se torna uma perseverança. Quando eu estou com vontade de desistir e eu continuo, isso quer dizer que eu estou perseverando. Porque se eu não tiver vontade de parar, se eu não tiver alguém me atrapalhando, somente espere. Vocês concordam comigo? Se não tiver nada impedindo um processo, então eu não estou perseverando, eu só estou esperando. Existe uma grande diferença entre perseverar e esperar. Só existe perseverança onde há resistência. Então, outra coisa que precisa ficar claro para nós: esperar, passivo. Perseverar, ativo. Essa é a dor do crescimento. Se nós estamos ampliando e transbordando, a dor do crescimento é a vontade de parar, é a vontade de desistir. Então, como eu disse aqui, mas nossa, não estou prosperando naquilo que eu estou fazendo, ninguém está engajando, ninguém entra nesse processo. Persevere. As pessoas vão te atrapalhar mesmo. Você mesmo vai se atrapalhar, é normal. Mas persevere. Amém? Eu creio que nisso o Senhor já tem movido nossos corações. Eu sei que pessoas já estão entendendo aquilo que o Senhor está querendo falar aqui agora. É perseverar e não esperar. O esperar é entender e achar que tudo vai se resolver sozinho, que tudo vai se resolver com o tempo. Quem já ouviu um conselho assim? Calma, que o tempo resolve. Não, a gente precisa ter atitude. Há uma atitude para que a gente vá e persevere nisso. Nós somos chamados para ser e ampliar nas esferas de influência da sociedade. E às vezes, o Senhor tem te colocado na esfera dos negócios. Às vezes o Senhor tem te colocado na arte e cultura. Às vezes o Senhor está te movendo para a política. Às vezes o Senhor está te movendo para a área da saúde. Isso é tão de Deus quanto pregar num púlpito. Só que Deus te entregou isso. Deus te deu a área da saúde em suas mãos. Falou, você vai glorificar o meu nome na área da saúde. Você fala, tá bom, recebi de Deus. Ou você vai ampliar e transbordar na área do empreendedorismo. Você vai ser um empresário, vai abrir uma empresa e vai prosperar. Amém, eu recebo isso. Mas o que acontece? Aí eu não me capacito. Não, mas Deus me chamou. Ele vai fazer as coisas. Eu não busco um profissionalismo. Então eu faço de qualquer jeito, só porque eu tenho que fazer. Ou, no mundo do empreendedorismo, é muito tentador fazer o quê? O famoso jeitinho brasileiro. Não, mas eu dou um jeito aqui, eu dou um gato ali e pronto, nada de imposto. Porque Deus me chamou, Ele vai me prosperar. Se não houver a nossa perseverança e o nosso posicionamento para ir diante daquilo e daquela palavra que Deus nos deu, então não é perseverar, você está esperando. Mas Deus me chamou para a esfera da igreja. Amém. É muito precioso também. Nós precisamos de pessoas na esfera da igreja. Só que nós sabemos que, talvez de todos nós aqui, uma menor parcela seja os que são chamados para uma vida vocacionada dentro da igreja, para a área da religião.
Mas daí a pessoa fala, não, eu fui vocacionado e Deus já me falou, Ele me confirmou que eu sou da adoração. Então o que me falta? Só me falta o microfone. Só que a pessoa não adora como estilo de vida. Ela não conduz uma adoração própria em sua própria vida. Mas ela quer um microfone para ela liderar uma adoração em uma plataforma. Mas eu sou pastor. Deus já falou para mim, Lucas. Deus falou que eu sou pastor e eu vou pastorear muitas pessoas. Então, me dá um ministério, e me dá um ministério de mais ou menos, tem que ter no mínimo umas 15 pessoas, que daí eu já consigo administrar, já consigo pastorear, consigo ficar legal. Mas a casa dessa própria pessoa não é pastoreada. Talvez a própria esposa não é pastoreada, ou o irmão, os pais. Lucas, mas eu sou missionário. Recebi do Senhor que eu sou missionário. Amém. Precisamos de missionários. Precisamos das pessoas que estão envolvidas com a missão. Só que tem um problema, Lucas. Eu estou há muito tempo aqui na igreja e não recebo a minha oferta para viajar para Guatemala. O que eu faço? Há uma perseverança. Persevere nas missões do cotidiano. Persevere na missão que o Senhor tem te entregue no seu trabalho. Eu creio muito no que Deus tem colocado no coração de cada um aqui. Eu sei que nós temos grandes homens e mulheres de Deus que vão varrer essa Sorocaba, varrer esse estado de São Paulo, varrer o Brasil e varrer o mundo, espalhando o Evangelho, demonstrando a excelência do amor de Cristo. Eu tenho certeza disso. Olha o que nós estamos vivendo aqui. O que nós vivemos aqui no momento de louvor não é normal. Não é normal, não vamos se acostumar que isso seja algo cotidiano. O que o Senhor tem depositado aqui é algo precioso. Valorize isso. A gente não pode se acostumar e achar que em todos os lugares do mundo, todo mundo consegue ter essa mesma intensidade e liberdade que nós estamos tendo. Hoje está acontecendo algo muito legal e importante, marcante para a nossa nação. O Descende. Tem 5 estádios lotados, onde a palavra é arrependimento ao Brasil e envio de missionários para o mundo. E nós somos hoje o segundo país que mais envia missionários para o mundo. E glória a Deus por isso. Mas não vamos se acostumar com isso, achando que só de eu esperar isso vai acontecer. Então se a palavra está sobre o Brasil, então se os olhos do mundo estão no Brasil, eu não preciso fazer nada, que eu já estou no Brasil. Então é só esperar. Nós precisamos perseverar na presença do Senhor. E como perseverar com tanta coisa contra, Lucas? Porque vem muita coisa contra. Sabe quem que persevera? Quem tem destino. Só persevera quem tem um destino, quem sabe para onde vai. Isso é muito importante. Só persevera quem consegue ver aquilo que ouviu de Deus. Você só vai perseverar, eu só vou perseverar quando eu conseguir enxergar aquilo que eu ouvi do Senhor. E deixa eu te falar, base. Deus já falou, Deus está falando. Ele já te chamou, não espere. Lucas, eu estou esperando um chamado de Deus. Ele já te chamou. Ele já te comissionou, Ele já deu tudo que você precisa. Agora é hora de olhar e materializar aquilo que o Senhor já te deu. Abraão, ele ouviu e viu. Por isso ele iniciou. Moisés ouviu e perseverou. E Josué ouviu, se posicionou e conquistou. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus não para aquilo que Ele começou. Quem tem aqui uma palavra do Senhor? Deus não para aquilo que Ele começou. A palavra do Senhor para a nossa vida, nós temos palavras específicas que gerem o nosso rumo, e nós recebemos isso. Mas também nós temos milhares e milhares de palavras que já são para todos nós.
Então, todos nós aqui temos uma palavra, todos nós aqui temos um ID. Se você não tiver nada, você tem um ID, que é a grande comissão para todos nós. Então, não tem ninguém aqui nesse auditório que não recebeu a palavra do ID. Então, se nós tivermos nada que nós temos um ID. Ide e pregai a palavra do Senhor, fazer discípulos do Senhor. E é o que nós estamos entendendo hoje. Então, se há um vento contrário tentando parar e pausar os planos de Deus na sua vida, celebre. Aqui no primeiro versículo diz assim, ó, grite de alegria, celebre, porque se há um vento contrário na sua vida, isso quer dizer que você está pronto e já tem tudo o que precisa para o decolar do Senhor, amém? Você crê nisso? É difícil, mas o Senhor tem nos dado graça, e nós temos a promessa, nós temos a palavra dele. A palavra de Deus já vai dizer em Filipenses, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele começou, ele não para, quem para sou eu e você. Então persevere, continue, que ele vai dar tudo o que você precisa, e todas as condições para que a obra dele seja completa, amém? O segundo ponto que nós vamos tocar hoje é obediência prática. Também é outro aspecto extremamente necessário para sustentar. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é para sustentar, para prolongar, para permitir que isso chegue no objetivo que é de Deus, no seu objetivo principal. Então, para sustentar isso, nós precisamos de obediência e prática. E nós entendemos isso, segundo essa passagem, porque está pedindo, alongue as suas cordas e não economize nisso. É o que Isaías 54 está dizendo. Alonga as suas cordas. Só que olha, eu não quero que você economize, eu não quero que você conte o quanto que você vai. Não, eu quero que você alongue. Então, precisa de obediência e prática. Então, a obediência e prática, ela vai sustentar isso, essa ampliação. Então, pense comigo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vende uma doce, né? Um vendedor de doces, que talvez venda 50 doces na semana, do dia para a noite. Gui, inclusive falar em doce, tem doce do Gui hoje aí, que quiser, maravilhoso. Vamos supor que o Gui viralizou na internet, Guizão. Lá no Instagram, TikTok, só dá amém. Aleluia, só dá você. Só que hoje é sábado. E aí começa pedido. Se você vendia 50, agora já tem 300 ali. Tudo pedido para segunda-feira. Só que daí, esse não é o exemplo agora do Gui, mas vamos supor que ele fala, legal que está vindo bastante pedido, muito bom, bacana. Vamos seguindo. Aí chega na segunda-feira, todo mundo chega, e aí Gui, meu banoffee está pronto? Não, então, acabou. Mas eu te pedi no sábado. Foi tudo, vendi meus 50 que estava pronto. Mas por quê? Tá bom, era isso. O que aconteceu? Ele não se preparou, ele não obedeceu. Ele já sabia no próprio sábado que tinha demanda para segunda-feira, que ele triplicou, quadruplicou as vendas dele. Mas o que ele fez? Ele não se preparou. Mas eu repreendo isso, tá? Você vai se preparar, vai vender 300, 500 na semana, vai ser pouco ainda, em nome de Jesus. Mas, nesse caso fictício, a pessoa não se prepara. E o que nós estamos entendendo aqui hoje? Há algo do Senhor acontecendo na igreja família. Há algo do Senhor acontecendo na base jovens. Só que se a gente não se preparar para isso, nós iremos perder pessoas que foram escolhidas por Deus. Deus, ele já está nos dando uma grande dica. Olha a palavra que ele nos deu. Ei, alongue a sua corda, se prepare, não economize nisso. Deus está falando para você, não economiza, para de contar o que você vai fazer. Não, mas eu vou fazer até aqui, eu vou fazer desse jeito. Não economiza, a ampliação do Senhor está vindo. E ela precisa que nós estejamos prontos para o ampliar e o transbordar do Senhor. Essa igreja, ela já está vivendo essa palavra. Deixa eu te dizer, isso não vai acontecer. Quando Deus fala,
Ele já está fazendo. Então, se Ele falou que precisamos ampliar e transbordar, alongar as nossas cordas, Ele já está fazendo. Então, se a palavra que você precisava hoje é persevere e obedeça, persevere e obedeça. Porque vai chegar o momento, vai chegar segunda-feira da demanda dos 300. Só que o que pode ser uma grande bênção do Senhor, que Ele já tem nos prometido, que Ele já tem nos dado, pode virar uma grande maldição. Já pensou então no nosso caso? Deus está falando para nós aqui, amplie este lugar, alongue este lugar, se preparem em estrutura, se preparem como vocês lidam com as pessoas, recebam ainda melhor, estejam ainda mais preparados. E não faz. E aí Deus manda uma onda de pessoas, e eu creio que isso está acontecendo. Vai vir sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Cristo, uma onda de pessoas com sede do Evangelho, sede de ouvir mais de Deus, querendo ouvir Deus. E nós precisamos estar preparados. Sabe por quê? Senão, vai cair pelos nossos dedos. Vai vir muitas pessoas com sede de Jesus, e nós não vamos estar preparados para suportar. O que a igreja já tem feito? Daqui a alguns meses estaremos em um novo templo. E por que a gente vai estar num novo templo? Porque é mais bonito, né? Porque vai ter uma tecnologia melhor? Não. Porque ouviu do Senhor, materializou, e agora vamos nos preparar, porque o Senhor vai enviar pessoas, o Senhor vai enviar pessoas com sede de Jesus, e nós estamos nos preparando. Nós vamos ter uma estrutura melhor, vamos ter cada vez mais, nós aqui da igreja, estaremos nos preparando para isso, porque a palavra não é para liderança, a palavra não foi para o grupo de pastores, a palavra é para a igreja, a família. Então, se você está aqui hoje, o ampliar e o transbordar envolve você. Essa responsabilidade está cada um de nós. Só que nós temos algumas barreiras e eu entendo isso. Nós temos um medo que nos impede de viver. Mas, Lucas, talvez isso não seja para mim. Você não sabe que o momento que eu estou, nem dá para ampliar e transbordar. Eu estou no momento que eu estou menos. Quem dirá o ampliar e o transbordar? Ou a incapacidade. Eu ainda não estou pronto, Lucas, porque sabe como que é? Eu ainda tenho que terminar a academia da família, aí eu pretendo fazer uma especialização, e depois que eu terminar tudo, aí eu estou pronto para algo sólido do Senhor. Não. O que o Senhor deu hoje já é mais do que o suficiente para aquilo que Ele quer da sua vida. O aperfeiçoamento ele vai vir com o tempo. Mas hoje já é um início imediato. A incapacidade e a vergonha. Mas Lucas, e se eu me mover em fé? E se eu fizer e nada acontecer e eu passar vergonha? E se eu falhar? Algo que é muito libertador, tá? Nós falamos ontem isso no grupo familiar. Se é Deus que nos deu, a responsabilidade e a glória também é dele. Eu já vou te adiantar, ele não vai falhar. Mas vamos colocar uma situação, se falhasse, a vergonha não é nossa, não seria dele. Porém, é óbvio, nós já sabemos que ele não vai falhar. Então a responsabilidade de tudo, tanto a glória quanto qualquer outra coisa, sempre vai ser de Deus. Se nós tivermos um louvor aqui, um período de adoração tremendo, foram pessoas que se dispuseram a isso também, estavam sensíveis ao Senhor, mas a glória é de Deus. Se Ele não quisesse vir aqui, Ele simplesmente não vinha, e nós não teríamos esse impacto com a presença do Senhor. Então, se vivemos tudo isso, glórias a Deus. Se a palavra faz sentido ao nosso coração, glórias a Deus. Nós não podemos roubar a glória que é de Cristo, então também é muito libertador nós não pensarmos em status, em passar vergonha, porque nosso ego é tão superficial. Então, se a gente precisa fazer algo, faça, e não tenha medo dessas consequências, porque se você estiver fazendo isso em nome do Senhor, Ele já está fazendo, Ele vai cumprir, Ele vai concluir. A obediência, ela vem antes da compreensão completa.
Então você que é a pessoa que gosta de saber cada detalhe e gosta de fazer projetos, e eu sou um cara também de mapa. Tu entendo, a minha vida é um mapa mental. Se você perguntar como que é a minha vida, eu vou olhar um grande mapa assim, ó, meu nome, minha área tal, essa é a minha cabeça. Só que também, se Deus me pede algo e eu vou no meu mapa mental, se fizer sentido eu faço, se não fizer, desculpa. Aí eu posso rasgar minha Bíblia e todas as pessoas que obedeceram a Deus e não tiveram uma compreensão completa estavam erradas. Só eu estou certo. Então, se Deus está te falando algo agora, mesmo que você ainda não entenda, persista, persevere e obedeça. Pare de olhar para Deus como esse patrão. O início é imediato, é agora. Deus, Ele não é nosso patrão, Ele não é um autoritário que Ele manda, que Ele ordena. Sabe o que Deus é? Pai. Nós chamamos de Abba Pai. E quando Ele nos pede, não é porque Ele precisa de nós, não é porque Ele fez uma força-tarefa para poder cumprir o que Ele quer. Porque cá entre nós, Ele faria muito bem sozinho. Você acha mesmo que Ele precisa de nós? Ele faria tudo isso muito melhor do que nós. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Porém, Ele quer que sejamos participantes disso. Pensa comigo, um pai que tem um filho, uma criancinha, nós temos vários exemplos aqui, e que ele vai fazer uma jardinagem no seu quintal. E aí ele chama esse filho, fala, filho, vamos lá fazer uma jardinagem no quintal. Hoje o pai vai cortar grama e você vem com o papai. Toma essa tesoura e vem fazer isso comigo. Esse filho vai. Ele vai mais atrapalhar do que ajudar, correto? Ele vai pegar aquela tesourinha lá, ele não vai conseguir cortar, ele vai entrar na frente do pai, ele vai fazer buraco. O pai não quer que ele ajude, o pai não quer que ele faça algo porque ele precisa fazer mais rápido. O que esse pai está desejando? Tempo de qualidade, relacionamento, formação de caráter. Eu imagino, e minha cabeça é muito lúdica, quando a gente começa a imaginar essa cena, e o pai pega, aí está naquele sol, ele vem e chama o filho para a sombra, dá água para o filho, fala, olha filho, quando a gente está no nosso processo, está fazendo alguma coisa na nossa vida, a gente precisa ter um tempo de descanso, se hidrate, agora você está melhor, vamos voltar então. E nisso, o caráter dele vai sendo forjado. Às vezes ele vai ser rebelde, ele vai falar, pai, essa tesoura não está cortando, não está dando certo. E aí o pai vem e fala, filho, você precisa ter calma, é assim mesmo. Às vezes a gente vai se frustrar, às vezes vem barreiras, mas vamos persistir, vai dar certo. O jardim está ficando bonito, a grama está ficando bonita. E o que é o Pai conosco, senão esse Pai que chama a gente para cuidar desse grande jardim? Em Gênesis 2 vai dizer que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Olha que incrível! Deus, Ele nos chamou para cultivar e guardar. E tudo que Ele tem nos pedido, tudo que Ele tem pedido para nós, para que no processo seja formado mais dele em nós, mais relacionamento com Ele. Quanto mais eu me relaciono no processo com Ele, mais eu me torno parecido com Ele. Então, a obediência, ela é fundamental nesse processo do Senhor. Deus está pedindo para que a gente aumente a nossa estrutura e não economize nisso. Ele já se comprometeu. Deus criou o mundo através da palavra. Quando Deus fala, Ele já está fazendo. Ele não fala porque vai fazer, Ele fala porque já está fazendo. Quando Deus fala, o mundo foi criado. Quando Ele fala, as coisas foram criadas. Então Deus está falando para você hoje, continue. Deus está falando para nós aqui hoje, base, amplie, porque eu vou transbordar. Então o que nós precisamos fazer com isso? Obedeça, reaja. E reaja, eu falo reagir mesmo. Não é na segunda-feira, reaja agora. Essa palavra é para mim, é para você. Quando o Senhor estiver falando, reaja, levanta a mão, dá um glória, faz alguma coisa, mas reaja. Porque o Senhor está nos incluindo na grande missão dEle. Olha que precioso, nós não seguimos um Deus de uma religião, nós seguimos o Deus que criou tudo e todas as coisas, e nós fazemos parte disso, Ele nos convida para isso. Mas, se a gente
viver o ampliar do Senhor, que vai vir, isso é uma realidade, e não se preparar, porque um crescimento sem estrutura gera colapso. Eu trabalho com transporte, e eu tenho um carro que aguenta 650 quilos. E ele tem um determinado valor. Se eu pegar uma carga de 2.000 quilos, ela vai ter uma remuneração melhor. Só que adianta eu colocar 2.000 quilos e um carro que aguenta 650, o que vai acontecer? Eu vou partir o carro no meio. Por isso que nós precisamos de estrutura. Nós precisamos nos estruturar. E Deus já falou, vai vir um ampliar e um transbordar do Senhor. Eu estou mandando pessoas, eu vou ampliar o reino. Sabe lá na sua faculdade, você fala do Senhor para uma pessoa, agora eu vou enviar 2, 3, 5, 10, se prepare. Sabe no seu trabalho, a pessoa que vem te pedir conselho, então, não vai mais ser uma, vai ser 5, vai ser 10. Se prepare. O Senhor está vindo com uma onda sobre nós hoje. E nós precisamos pegar isso e entender. Há uma ampliação do Senhor. Há um transbordar do Senhor. Ontem nós estávamos no GF e deram um exemplo muito legal. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ela falou assim, olha, eu estava parando para pensar no que é o ampliar e o transbordar. Se fosse só o transbordar, seria muito fácil. Eu pegava essa garrafa aqui, que tem 500 ml. É só eu colocar mais um pouco aqui e começa a transbordar. Só que qual que é a palavra para nós? Primeiro é ampliar. Então primeiro eu amplio, para depois transbordar. Então o que Deus está falando para nós? Eu não só quero que você transborde do jeito que você está, mas eu quero que você expanda, eu quero que você aumente sua estrutura, porque eu não vou mandar somente o dobro. Eu vou mandar ainda muito mais, eu quero que a estrutura seja muito maior, porque você vai viver mais com o Senhor e ainda mais vamos transbordar. Eu creio que Sorocaba pode viver um grande próximo avivamento, se nós recebemos essa palavra. Sorocaba precisa se estruturar com isso, a Igreja Família, a base jovem precisa se estruturar com isso, porque Deus está trazendo essa ampliação, nós precisamos obedecer. Mas Lucas, meu problema não é obedecer. Meu problema não é obedecer. Se Deus falar comigo, eu faço. Quem é que não obedece a Deus? Se Deus falar, você não faz? É lógico. Porém, o que vem na nossa cabeça? Só que eu não sei se isso que eu estou ouvindo é de fato Deus ou se sou eu. Quem nunca? Por favor, quem nunca, né? Não, mas eu não sei se isso aqui é de Deus. Às vezes pode ser eu. E aí a gente entra no nosso último tópico, e a banda, se puder subir, já pode subir, por favor. Que é quando o texto fala, firme bem as estacas, que é firmar os fundamentos invisíveis. Firme bem as estacas. As estacas são aquelas que seguram a tenda. São aqueles pregos que seguram a tenda. Então, elas precisam de profundidade. Nós podemos, talvez, fingir uma tenda bonita por fora. Talvez nós podemos fingir ter cordas alongadas. Só que não tem como fingir ter uma estaca profunda. Porque a estaca, ela é provada na tempestade. Nós podemos mostrar para todo mundo que nós somos os melhores cristãos do mundo. Só que é nas tempestades em que a nossa estaca é provada. É quando vem a tempestade que a gente reconhece quem de fato está profundamente ligado com Cristo. É necessário uma profundidade. E essa atitude, de todas as que nós falamos aqui, talvez seja a mais importante. Só que além dela ser a mais importante, ela é a mais fácil de ser negligenciada. Por quê? Porque ela é invisível. A estaca você não vê junto com a estrutura, ela fica no profundo. E hoje nós vivemos a era da informação, que é muito bom, a era da tecnologia, das redes sociais, isso é muito bom, é muito legal. Mas também é muito fácil a gente querer manipular a nossa visão. Então, através das informações, nós sabemos de tudo um pouco. Hoje nós sabemos o que aconteceu do outro lado do mundo,
Hoje nós sabemos um pouco de tudo. Então nós temos muitos especialistas de coisa nenhuma. Não é? Quando você abre o seu Instagram lá, você não olha alguém que vai começar assim: eu preciso falar uma coisa para você. Nos tempos de hoje, não sei o que lá, parará. Tá bom, fala. Mas eu garanto que se alguém for para muitas dessas pessoas entusiastas da internet buscar profundidade em algo, não vai encontrar. Porque é muito fácil a gente demonstrar. Então, eu quero demonstrar, não, eu sou um intelectual da política. Se for conversar comigo, eu sei tudo sobre política nacional, internacional. Vem comigo. Muito especialista. Eu sou muito especialista em moral e ética. Olha, se a gente for falar sobre moral e ética aqui, eu vou saber falar muito. Eu sou detentor da verdadeira moral. E eu gosto de ficar apontando para o erro das pessoas, porque eu tenho a verdadeira moral. A gente encontra muito disso. E é fácil de ser manipulado. Eu preciso mostrar que eu tenho uma linha teológica. E eu preciso que as pessoas olhem que eu sou um intelectual de uma linha teológica. Então, eu preciso mostrar que eu sou pré-milenista e eu sou calvinista, arminiano. Mas isso ainda é superficial. Até mesmo eu preciso mostrar que eu sou cristão. Claro que nós não devemos esconder isso, logicamente. Mas eu falo sobre a intenção do coração. Se eu movo nas minhas redes sociais porque eu preciso provar a todo custo que eu levo uma vida com Deus, talvez é porque na minha vida prática eu não consigo mostrar isso. Se eu preciso toda vez bater na tecla, eu não estou falando que a gente não deve publicar as coisas assim, vem no culto, tira foto, adore, poste seu devocional, não tem problema, mostre que você leva uma vida cristã, isso não há problema. Só que qual que é a intenção do seu coração? É mostrar para as pessoas que você é um crente raiz 5G, ou que de fato você é a sua vida, e você só expõe aquilo que você está vivendo. Se nós precisamos provar algo para alguém, é porque de fato nós não somos. Se no nosso trabalho alguém não olha para a nossa vida e vê Cristo, e a gente tem que ficar provando, é porque de fato nós não estamos levando uma vida com Jesus. Se na minha faculdade eu preciso toda hora me rotular como o crente da faculdade, é porque de fato as minhas atitudes não estão mostrando isso. Então dá para pintar algo superficial, mas assim como saber sobre Deus e ter toda a teologia, embora seja extremamente importante para nós, mas embora eu possa ter toda a teologia, se eu não tiver relacionamento com Deus, a minha estaca não está profunda. Conhecer é conviver. Eu posso saber por onde Jesus andou, eu posso saber com quem Jesus se relacionou, eu posso saber de cor todos os milagres de Jesus. Só que se eu não fecho a porta do meu quarto e não clamo ao Pai em secreto e não vivo uma vida constante com Ele, de fato, pode ser que eu ainda não conheça Ele. Mateus 7 vai dizer: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do Teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo Seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Quem já conhece essa passagem, o que Ele vai dizer? Então direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Isso dói. Sabe por quê? Porque a gente não está falando de pessoas que estão lá fora, embora a gente precisa amar e alcançar as pessoas que não estão aqui. A gente deveria ter dores, e como eu vi de uma forma muito profunda nos momentos de intercessões ali antes do culto, as dores de todos nós, porque falta pessoas aqui. Hoje é sábado, quantos jovens
não estão aí distante de Deus. A pior doença que nós podemos ter é viver uma vida sem Deus. A pior coisa que nós podemos viver é uma vida sem Deus. Então nós podemos oferecer qualquer coisa, mas aquilo que vai fazer sentido, e a melhor coisa que nós podemos oferecer para alguém é o amor de Jesus, é conhecer a Jesus, é aquilo que me livrou, é aquilo que te salvou. Porque eu não sei quantos dias nós temos. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar. Mas o melhor presente que nós podemos dar é a eternidade. Eu ouvi o pastor Hernandes dizer hoje, lá no Descende, em uma tribo, havia um índio que ele estava muito próspero ali, e logo ele ia virar um cacique. E aí ele pegou uma doença, e essa doença o assolou. Ele falava: viu, mas eu preciso saber o que vai acontecer de mim depois que eu morrer. Para onde que eu vou? E ninguém sabia responder. E aí ele foi piorando, e nos seus últimos suspiros ele falava: para onde que eu vou? Ele morreu. No tempo seguinte, logo em breve, essa aldeia, ela foi alcançada pelos evangelistas. Os missionários foram lá e pregaram o evangelho. E lógico, o evangelho é a boa nova. Só que essa mãe saiu, a mãe desse índio, ela saiu de onde ela estava, e ela pegou esse homem, ela falou: por que vocês não vieram antes? Se vocês vêm um pouco antes, eu não só saberia responder, mas teria a certeza que o meu filho estaria na eternidade. É relacionamento profundo. Quando nós usamos o exemplo da estaca, você não se bate uma vez na estaca e ela já está firme. O que é necessário fazer com ela para que ela se aprofunde? É bater, é bater, é bater, é repetição, é repetição, é repetição. Assim como qualquer outra coisa que a gente faça como disciplina, ela é repetitiva. Então, hoje nós estamos vivendo algo como base jovens, porque não é um dia que todo mundo decidiu aqui vir ser crente. Hoje eu acordei muito crente, todo mundo acordou, e por isso que nós estamos vivendo isso. Mas é porque constantemente há um mover em oração, intercessão, secreto, tempo a sós com Deus. Aqui é o momento onde juntos nós incendiamos, mas na sua casa é o momento onde você entra no seu quarto, no seu secreto, onde no seu dia, no seu carro, no seu trabalho, é constante o seu relacionamento com o Pai. A sua vida espelha isso. A sua vida precisa ser constante. É como a estaca, ela só vai chegar num solo profundo depois de muita martelada. Só que nós queremos aquilo que é visível. Nós queremos a corda e alongar as cordas, porque todo mundo vai ver. Nós queremos aumentar as tendas e todo mundo vai ver, mas ninguém quer pegar a marreta e bater, e bater, e bater, e bater, e bater. Eu já vou encerrar, mas eu preciso dar mais um exemplo. A gente costuma ver muitos testemunhos, certo? E a gente olha e fala: meu Deus, o cara viu um anjo na casa dele, ele viu o próprio Deus, ele, nossa, por que Deus talvez não se revela assim? Mas a gente não para pensar que são constante, em tempo, em profundidade, em busca, e não se saciar, e querer mais, e ansiar, e talvez essa pessoa ansiou por anos, para que um dia ela tivesse isso. E agora a gente vem, nos nossos 5 minutos de oração do dia: ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa meu dia, Pai, obrigado, amém. É constante. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele está com você todos os dias. Você fala com todo mundo, você bate papo no ponto de ônibus, você bate papo no trabalho, você bate papo com todo mundo. Mas quando o Espírito Santo vem e falou: e aí, agora é a minha vez, o que você faz? Sobre disciplina espiritual, nós precisamos aprender com quem é perfeito. Quem fazia uma disciplina espiritual
perfeito. O pastor Eduardo deu esse exemplo, eu queria trazer. Marcos 1, a gente já vai encerrar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-lhe diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue lá também, pois isso foi para que eu vim. Então, primeira coisa que nós temos que ter, que ver através de Jesus, o porquê que ele levava uma disciplina espiritual perfeita. Ele teve atitude, está dizendo, ele se levantou, ele teve atitude, ele foi, ele tinha prioridade, ele foi de madrugada. Ah, não tenho tempo, a agenda está corrida, nossa, correria, né? Tá bom, eu vou de madrugada. Ele foi ao deserto, ele teve solitude, ele foi a um lugar onde ninguém ia ficar atrapalhando, ele queria só ele e o Pai. Constância, é o que nós estamos dizendo, constância, perseverança. Ele ficou orando. Agora cá entre nós, Jesus tinha um Wi-Fi muito ligado com o Pai, não? Ele precisava demorar tanto assim? Ele tinha constância, ele ia ficar até que fosse necessário, para que ele ouvisse do Pai o que ele deveria fazer. E assim ele volta com uma direção. Vamos para outro lugar. Se você quer uma direção, você está buscando em conselhos, você está buscando no chat GPT, você está buscando em várias pessoas, mas você não está buscando no seu quarto, no seu tempo a sós com Deus, para sustentarmos a expansão e o transbordar do Senhor. Somente se a própria presença dEle for uma verdade em nossa vida. Anseio por uma visitação hoje. Feche seus olhos. Anseio pela visitação de Jesus hoje. Nós já estamos vivendo, nós não vamos viver, nós já estamos vivendo algo precioso do Senhor aqui. Deus já tem demonstrado os aspectos dele, a tua bondade, a tua presença. Mas ainda tem pessoas que aqui, que ainda dizem: Deus, eu ainda preciso da sua visitação. Senhor, visita-me, Pai. Eu quero quebrar algumas coisas no mais profundo do nosso coração hoje. Eu vou fazer algumas orações. E todos nós aqui fazemos parte desse movimento. Enquanto eu estiver orando, sejam em concordância. Quando eu estiver orando, não pensa que essa oração é para alguém, é para o outro. Ah, mas se o fulano estivesse aqui, olhe para dentro de você.